é com muita alegria que nós estamos recebendo você no nosso primeiro Deep Podcast do Mergulhados. Nós temos certeza que será um momento muito bacana, que vai acrescentar muito à sua vida, onde hoje nós vamos estar conversando com esse time de líderes incrível, que vão estar compartilhando a história de como começou o Mergulhados. Para você que ainda não conhece, então fica ligado que logo logo a gente vai conhecer essa história surpreendente de como Deus moveu e deu a visão para que tudo começasse. Mas antes disso, a gente gostaria de compartilhando aqui os nossos patrocinadores. Então nós temos a KelPro, uma empresa de apoio administrativo e representação comercial focada na área de pavimentação. Nós temos também a Petrobarba, então saia de visão renovado e de alma leve. Nós temos aí a Vé Store, então voltada a pads de estudo. Então para você que é baterista, confere lá. Nós temos a Vertical Records, criadora de conteúdo audiovisual, músicas, lives, videoclipe e muito mais. E também nós temos os nossos apoiadores, que são o Centro de Treinamento Bíblico Rema, Inspiração para Viver. Então você pode conferir na descrição desse vídeo todas essas contas para você acompanhar, você seguir, para você receber de todos eles tanto serviço como também palavras sobre a tua vida. Então, e para você que gostaria de ser um dos nossos apoiadores ou patrocinadores, também entre em contato com o número ou a descrição que está aí no vídeo, que com certeza você vai também estar participando de tudo aquilo que Deus vai estar fazendo. Então, antes de mais nada, vamos nos apresentar. Eu me chamo Marcelo Dornelles e eu gostaria que esse time de líderes incríveis que inspiram a minha vida se apresentasse. Fala, gente, me chamo Josias Goulart e é um prazer poder falar com você e contar um pouco da história e inspirar você para tudo aquilo que a gente vem vivendo e que também você pode viver. Fala, galera, eu sou a Giza Goulart e eu tô muito animada para aquilo que nós vamos falar hoje. Oi, gente! Cíntia Dornelles, e é um prazer estar aqui falando sobre o Mergulhados. Bora pra história! Bora! Então, gente, para você que não conhece, então aqui nós estamos com o time de líderes do Mergulhados Move. Hoje nós estamos localizados na cidade de Caxias do Sul e agora nós estaremos ouvindo, e sendo acrescentados com essa história de como tudo começou. E para isso eu já vou lançar uma pergunta para Giza. Giza, compartilha conosco como que foi essa inspiração para que esse movimento tomasse, proporção na nossa cidade, para como que tudo começou, qual que foi a inspiração que Deus te deu, aonde foi, como foi isso, depois com Josias também. Compartilha que com certeza a gente quer ouvir essa história. Então, bora! Para começar, assim, as pessoas que conhecem a mim, o Josias, há algum tempo, sabem que nós sempre fomos do manto, Do fire. E a gente estava passando, bem nesse período onde Deus trouxe o Mergulhados para nós, a gente estava passando por uma fase de transição, né, amor? Tudo começou em 2017, em setembro de 2017, a gente foi para uma conferência chamada Fire, lá em Curitiba, e essa conferência, ela mudou a nossa vida. Ela é uma conferência que ela vem do Reinhard Bonk, que foi sucedida por Daniel Kolenda, e essa conferência tem no mundo todo, e veio no Brasil em 2017, e a gente teve a grata oportunidade de poder estar lá, e tinha muitos homens e mulheres de Deus, como Reid Baker, Daniel Kolenda, Todd White, quem mais? Carlos Anacondia, Luciano Subirá. Só fera. Só os caras top. E gente, assim, do avivamento, que é algo que mexe comigo, Josias. A gente sempre teve essa veia pro avivamento. E nessa conferência, Deus virou uma chave na nossa vida mesmo. E a gente percebeu que tinha algo mais. E a gente chegou em Caxias já com uma decisão firmada que a gente precisaria fazer a transição que Deus estava nos pedindo. Então, isso foi em setembro, Isso. Que a gente teve essa conferência. Em novembro, a gente já estava fazendo essa transição. E foi mais ou menos aí nessa época, novembro, dezembro, que Deus me deu uma visão. Eu estava em casa,
limpando a casa, ouvindo worship, e daqui a pouco eu tive uma visão aberta mesmo. Eu vi muitos jovens rendidos ao Senhor, e muito daquilo que vocês veem, até se vocês darem uma olhadinha ali nas fotos do Mergulhados, é muito aquilo que eu vi na minha visão, jovens no chão, chorando, abraçados, uns orando pelos outros, pessoas sendo curadas, algo sobrenatural mesmo, a música trazendo aquela atmosfera gloriosa, a palavra sendo honrada como ela merece, e Deus nos mostrava muito além disso uma unidade, pessoas unidas não como denominação A, denominação B, pessoas jovens unidos como filhos de Deus, como igreja, como corpo de Cristo mesmo, e se unindo por uma causa, a causa do reino mesmo. Deus me deu essa visão, eu fiquei completamente impactada, eu vi muitas coisas que já aconteceram, coisas que a gente crê que logo vão acontecer. E eu fiquei assim, meu coração ficou incendiado, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E o meu coração transbordava. E aí eu dizia, Espírito Santo, mas o Josias não vai querer. Ele tá numa fase que ele tá muito na dele, ele quer descansar. Sossegado. Conta um pouquinho, amor, como é que tu tava nessa época? A gente tava, como ela falou, a gente tava num período de transição. Nós saímos de uma denominação e fomos para outra. E aí, nesse período, né, eu tava de boa, né? Eu queria ficar de boa, né? Não queria, né? Eu só queria sentar e ouvir. E aí ela veio e falou pra mim, ó, cheguei do serviço, ela falou pra mim, ó, amor, assim, ó, Deus me falou isso, ele disse pra ti orar. Aí eu fui, né? Geralmente eu oro no chuveiro. Aí eu fui orar. Aí fui orar, Santos, né? Se Fumaça. alguém quiser aquela patrocinar a coisa nossa conta de luz. toda. Santos, fumaça, né? Já tem até o trono, aquela coisa toda. Aí então, comecei a orar e Deus me mostrou muita coisa, né? Começou a me mostrar, assim, muitos jovens, assim, o ambiente, tudo, né? E até você que está escutando aí, nós tivemos mergulhado sábado. E hoje é segunda-feira e a gente... Do mês de julho. Julho de 2021. Julho de 2021. E aí, a mesma cena eu vi no sábado. Né? O sábado a igreja era igual, as luzes, cara... Foi tremendo. Foi muito bom. E aí Deus começou a falar comigo, ministrar comigo e tal, e aí a gente sentamos, conversamos, eu e ela, e a gente começou a pensar em pessoas. E aí eu acho que tu conta melhor essa parte. Então, nessa visão, Deus foi muito claro, assim, porque muitas vezes Deus falava com a gente, sempre usava profetas, pessoas que vinham e diziam que Deus iria nos usar para impactar uma geração. Sempre foram essas palavras liberadas, e eu sempre senti que seria algo grandioso. Mas eu sempre orei, a minha oração sempre foi que, assim como Deus fez com Noé, que Deus dava o script todo para Noé, das medidas, de cada espacinho da arca, eu queria que Deus fosse assim, que Ele me desse o mapinha ali daquilo que Ele queria que a gente fizesse. E então, assim, durante o dia, Ele foi falando comigo. Aquele dia foi um dia muito intenso, assim, porque Deus falou o dia inteiro comigo. E Ele foi falando assim que seria como um quebra-cabeça. Pessoas se uniriam a nós e cada uma traria algo que ia somar nesse projeto. E um dos nomes que Deus falou, dos primeiros nomes que Deus falou foi do Marcelo e da Cíntia. E na época a gente nem tinha tanta intimidade, né, gente? A gente não tinha um relacionamento. Não existia. Não existia esse relacionamento. Tanto que não fomos Era convidados só pra Fire. a passeola. Eles têm um rancinho que eles não foram convidados pra Nós não fomos pra Fire, Ano que vem nós vamos Pois juntos. é. Rio de Amém. Janeiro. Se Deus quiser, logo, na verdade, Deus quer que logo acabe essa pandemia. Isso aí. Acabe Em essa nome de pandemia, Jesus. a gente vai começar a decolar novamente. Aí Isso aí. decolar literalmente. E daí,
veio assim o nome deles e Deus dizia assim que o Marcelo e a Cíntia iam trazer aquilo que eu e Josias, a porção que eles iam trazer ia se igualar de uma forma muito poderosa, porque eles iam pensar aquilo que nós não pensamos e nós o que eles não pensavam, e juntaria tudo e ia ser algo poderoso. E aí a gente conversou com Deus, foi dando vários nomes, várias pessoas que a gente foi convidando. E como é que foi o dia que a gente conversou e falou sobre isso com vocês? Como é que foi? Quer começar, mano? Que dia que foi? Eu não me recordo exatamente que dia que foi. Eu sei que foi numa janta. Sempre tem envolvido alguma foi coisa. assim, comida, gente. Foi mais ou menos Pizza. assim, ó. Eu lembro que Deus falou com a gente numa semana. Na outra semana, eu acho que a gente já entrou em contato com vocês. Foi muito rápido. Foi rápido. Foi né? na tua casa ou foi na minha? Foi na nossa. Eu fiz uma lasanha pra você. É verdade, dia da lasanha. foi lasanha. Não parava de entrar gente naquela casa, né, amor? Não era esse dia. Tu tá confundindo. São tanto. É que depois disso, né? É que depois que o relacionamento Isso- estava, né, conectados de novo. Não, esse dia que tu tá falando é um outro dia que a gente se encontrou assim por acaso. A gente ainda não tinha um relacionamento, mas a gente às vezes estava nos rolês aleatórios. Oi, tudo bem? A gente só se encontrava em congresso. Isso é bacana, né? Porque realmente a gente, por mais que vocês fossem líderes de outro setor, né, de outro bairro aqui na nossa cidade, e nós de outro bairro também, a gente acabava se encontrando em alguns eventos, vamos dizer assim. Isso. E era sempre aquela conversa rápida, né? Isso aí. Ah, vamos marcar alguma coisa? Nunca marca. Nunca mais aquela marcar. coisa. O máximo, alguns momentos de oração que a gente teve, que depois a gente pode contar as comédias que acontecia, né? Sim. Mas nunca tivemos um tempo de sentar e conversar sobre alguma questão sobre que Deus tinha compartilhado. Então, é bacana que quando vocês nos procuraram, vocês tiveram uma virada de chave, né, da Fire, e eu, em 2018, né, a gente também teve um retiro que quem veio ministrar veio o Douglas Gonçalves, que você não pôde ir, né, mano? Eu tive Por outras questões. questões pessoais, entende? Não deu pra ir na... Mas, Tiro. porque ainda que a condição da estrutura ela era diferenciada, né? Com Tinha suas certeza. particularidades. Menos 30. Nunca comi tanto cachorro-quente na minha vida. Né? Era cachorro-quente todo dia. Todo dia, mas amém. A palavra amém. não é. Amém. Isso aí. O Douglas Mas a Gonçalves. ministração Meu Deus. virou a chave. Ali foi onde começou a virar a chave e onde realmente, cara, isso está disponível e eu quero viver isso. Então daí a gente começa, né, a orar, a ler ainda mais a palavra de Deus com mais intensidade e tu querer que aquilo saia, né, que aquelas verdades estejam disponíveis para nós. Então, com base nisso, daí vocês chegaram e compartilharam a visão. Isso. E daí a gente pensou, não, cara, é agora, é aquilo que já está queimando aqui dentro, a gente vai se unir e vamos junto, né, não medir força para que a gente consiga avançar e consiga colocar esse plano, esse propósito de Deus em execução. Então, no primeiro momento, cara, eu fiquei feliz demais, né, porque era aquilo que a gente queria viver. Aquilo que a gente, cara, então é agora, vamos junto e Mas vamos bem pra vocês cima. sentiram, tipo, quando vocês falaram alguma coisa dentro de vocês, no espírito de vocês, disse, é isso. Como é que foi? Como é que foi a sensação? Quer falar? Eu sou profeta, eu gosto de sentir das sensações espirituais, né? Meu Deus. Meu Deus! Não, no primeiro momento, pra mim, foi algo que eu sabia que precisava ter essa mudança, tanto na minha vida como na vida de outras pessoas, porque era um projeto de Deus. E eu imaginei comigo, nossa, será que eu vou conseguir fazer tudo o que já tá... Porque tu já tinha uma ideia do que ia acontecer. Só que era algo que nós não tínhamos essa... Até hoje... A dimensão, né? Até hoje eu olho o Mergulhados, o culto do Mergulhados, é algo que cada Mergulhados é diferente, não tem explicação. Acontece num Mergulhados, no outro mês é outra coisa e é mais intenso. Nenhum Mergulhados é igual ao outro. É por isso que a gente não pode perder nenhum Mergulhados. É isso aí. Não perde. E quando vocês compartilharam, por mais que a gente não tivesse naquela época, né, a gente está falando de 2018, o entendimento e que a gente tem hoje, né? Sim.
mas veio uma convicção muito forte no Espírito dizendo assim, é isso, né? Abracem, né? Estejam junto com o Josias, com a Giza, estejam junto com eles, que é através desse trabalho, desse movimento, que vocês vão começar a viver tudo aquilo que vocês querem viver. Então, foi no momento, vocês compartilharam, né? Para mim foi assim, uma convicção muito forte. É agora. É agora que a gente vai começar a viver aquilo que Deus planejou para nós. Então a gente abraçou e começamos a construir junto, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo e desde então, foi incrível. Muita coisa aconteceu, né? Muita Sim. coisa aconteceu 3 de lá. anos, né? 3 anos, mas foi demais, né? Da nossa Passou parte muito foi rápido, né? Passa. demais. Aham. Quanta coisa, né? A gente começa hoje a ver, 3 anos aí, quanta coisa já fez, né? Incrível. Quanta do que Deus já fez também. Mas Gisa, Goulart também, não sei, agora a pergunta fica, pode... Sim. Quem de vocês quiser responder. Depois que Deus deu a visão, Deus compartilhou com vocês falaram com a gente, como é que foi os próximos passos disso? Né, tu comentou que os nomes, né? Os nomes do time quem deu foi Deus, né? Sim. Esse é bacana. Então, dizer esse. Mas depois disso, com o nome em mãos, como é que foi? Como é que foi os próximos passos de vocês em relação daí? Daí quando eu transmiti a visão para o meu amadinho, ele foi tomar banho e orar. E Deus deu outras direções para ele, né? Então, uma das direções que Deus foi falar, ficar um tempo em oração, né, amor? E sobre a lista dos nomes, foi muito específico, assim, que Deus foi falando cada pessoa que queria iniciar conosco esse projeto. E foi bem legal, porque cada pessoa que a gente chegava dizia, olha, Deus me mostrou um projeto e ele falou que você tem uma peça para esse quebra-cabeça. E a pessoa, às vezes ela nem sabia o que realmente ela tinha, mas esse mesmo sentimento que o Marcelo falou, que algo dentro disse, é isso. A pessoa não sabia o que ela ia fazer, mas ela sabia que ela precisaria estar naquele lugar e que Deus ia dar as direções. E foi bem legal, assim, que a gente, conversando com uma amiga nossa aqui de Caxias, ela tinha uma sala comercial aqui na Júlio de Castilhos, né? E um dia conversando com ela, e comentei com ela sobre esse projeto que Deus tinha nos dado. E ela disse, olha, eu tenho uma sala comercial vazia, se vocês quiserem se reunir para orar lá, fiquem à vontade, né? Então, os primeiros encontros do Mergulhados foi só com a nossa equipe, né? Nós estávamos em mais ou menos, acho que uns 20, né? Isso, acho que eram uns 20 pessoas. Umas 20 pessoas nessa equipe. E nós nos reunimos para orar umas 2 vezes por mês, eu acho. Eu acho que era 2 vezes por mês. Não lembro, me recordo se era, mas acho que era 2 sim. Era 2 vezes por mês. Nas sextas à noite, Isso, né? Era loucura. Muito doido. Muito doido. Muito doido. Não, e o legal é porque nós éramos muito diferentes uns dos outros. Porque ninguém se conhecia. Olha que legal, né? Ninguém se conhecia. Eu e Jesus conhecia todos, mas eles não se conheciam Isso entre aí. si, a galera, né? Vocês conectaram, né? Muita gente, né? E é muito, muito legal, assim, porque é um time muito legal que a gente tem, porque são pessoas totalmente diferentes, pessoas de estilos diferentes, de chamados diferentes, de igrejas diferentes, e com jeitos, manias, e Deus uniu todas essas pessoas, e o que todos nós tínhamos em comum era a visão e aquela chama que algo ia acontecer, né? Exatamente. Naquela época lá, né, a gente foi dar os nomes, né? A Cris Furlan. Cris, se você estiver ouvindo, um beijo. Começou ali com ela, né? E foi muito bom, muito bom. A gente se reunia nas sextas, então orava, e a gente começou a gerar isso mesmo no espírito. A gente gerava, a gente via as coisas, tanto é que depois, quando acontecia no Mergulhados, quando ele criou o fórum e foi para dentro de uma igreja, né? A gente às vezes deparava e lembrava das orações, as imagens que viam, e cara, olha aquela vez no Norão, cara, aconteceu bem isso. Então acontecia muita coisa que a gente via a olho nu, foi por causa de orações lá. Foi gerado lá. Que a gente via no espírito, vinha imagens, se não era, eu via uma parte, às vezes o outro via outra, sempre alguém tinha algo. Eu lembrei assim agora falar. de uma cena do Samuel, né? Essa sala comercial tinha uma janelona de vidro,
E ele colocava a mão naquela janela de vidro e declarava e profetizava sobre jovens de Caxias do Sul, né? A gente foi gerando muito em espírito. A gente ficou durante 3 meses, né, na sala. E aí chegou um tempo que a sala estava vazia por um tempão. E, de certa forma, Deus teve que nos dar um empurrãozinho, né? Deixa eu contar essa parte. Conta. Eu cheguei pro nosso pastor agora, né? Na época também já era, né? O pastor Silvio. Que na época a esposa dele, a Rô, ela era a diretora do Rema, né? O que nos apoia. Eu contei pra ele o que era e tal. E ele disse, mas pode usar toda a estrutura da igreja se você quiser. E eu, com pouca fé, né? Disse, não, mas ninguém sabe como é que eu vou... Não, eu vou usar a parte lá, que onde é feito os cultos agora dos adolescentes lá, né? Que é um auditório menor. Eu uso aquela parte. Ele, não, pode usar, mas eu acho que era bom você vir pra esse aqui, que é grande. Rapaz, vai dar. Eu disse, rapaz, mas que fé é essa? Você tá escutando fé aqui, rapaz? Tem que ter fé, vai encher esse lugar de jovens. E ele, daqui a pouco ele diz assim, olha... Eu vejo esse auditório lotado de jovens. Ele falou. Eu disse, tá, mas naquelas ainda, né? Beleza, vou crer, mas eu crer com a perna atrás. Na verdade não é crer, né? Não adianta dizer, ou tu crê ou tu não crê. Aí tá, e a gente ficou nessa. Mas e tal, continuamos na sala, né? E daí a gente tava na sala. E aí, daqui a pouco, simplesmente, o pai da Cris precisou vender a sala. Surgiu do nada um comprador. Surgiu do nada um comprador, porque a sala sempre estava vazia e tal, do nada apareceu um comprador. E daí não tinha outra opção a não ser. Não, e detalhe, parecia que fazia mais de 2 para mais de ano que não locavam aquela sala. Que não locavam. Então ela nem tava com expectativa para locar, né? Foi realmente Deus nos... Vai, querido, vamos! Empurrou, e daí vim conversar com ele, né, de novo, né, disfarçado, assim, né. Ah, pastor, sabe, ó, lá fechou e tal, né, não deu mais pra gente fazer. Lembra que tu comentou que o pastor pediu, ei, Jesus, como é que tá aquele teu projeto, né? Dele, como é que tá? Daí eu falei, nós estávamos chegando recém na igreja, né, então eu não queria, né, assim, pastor, isso, então eu ficava com um pouco de receio, né. E aí ele uma cultura completamente diferente da que eu estava inserido antes. Eles, não, rapaz, é assim, ó, vem aqui, tu quer fazer, vamos fazer aí. Então não tem lá, rapaz, eu tinha te falado que ia ser assim. Eu falei pra você, rapaz, mas homem de pouca fé. Ele falou bem assim pra mim. Eita. E daí a gente achou uma data, que agora sempre é a mesma, né? Sempre no último sábado de todo mês tem. E a gente fez o primeiro em agosto. O primeiro que teve foi em agosto. E aí foi, meu Deus, né? Foi assim, o primeiro, assim, a gente ficou espantado com o que Deus fez. Quantos jovens, assim. né? Nossa, jovens. E detalhe, Nossa. assim, a gente ficou 3 meses nessa sala orando, né? Só entre a equipe mesmo, nós éramos em torno de 20 pessoas. E foi muito engraçado porque... pediram uma sala, a gente não teve bem um mês para se preparar e a gente já iniciou. Então a gente não teve assim uma longa divulgação ou nada disso. Foi algo assim muito... A gente colocou nas redes sociais, a equipe compartilhou e quando chegou o dia a gente não tava assim com aquela expectativa que ia vir assim muitas pessoas. A gente achava, vai vir as pessoas mais próximas a gente, né? Mas a gente se surpreendeu, né? Foi totalmente diferente. Como é que foi isso, gente? Daí vocês tiveram que ir, né, num local aberto. Como é que foi a expectativa de vocês entre isso? Agora a gente vai ter que ir. O que vocês esperavam? O que aconteceu? Foi muito além daquilo que vocês esperavam? Com certeza. Ou como é que foi? Compartilha aí. Não, foi muito além, né? Porque, como eu falei antes ali, tava um pouco apreensivo, né? Era um outro ambiente, uma igreja diferente, né? O próprio pastor estava me conhecendo agora e ele deu toda a liberdade pra gente fazer, né? A gente colocou, como ela falou mesmo, colocamos na rede social e eu achei, vai dar eu até disse que ia dar umas 50 ou 80 pessoas, isso mais vai dar umas 50, 80 pessoas, mas vamos fazer aí.
Acho que veio o quê? Umas 200 pessoas? Primeiro. No primeiro. Acho que foi umas 200 pessoas. A gente já tinha a banda, né? Antes, né? Então, a questão ali do instrumento, do som e tal, foi mais tranquilo. Deixa eu dar um parêntese, né? Nessa visão que eu tive, Deus falava, né? Que na ideia que a gente achava que a gente ia começar em um pequeno grupo. A gente estava com 20 pessoas na equipe. A gente achou que a gente ia começar, que ele falou, umas 50 pessoas, depois umas 80 pessoas. E realmente Deus nos surpreendeu. Mas nessa visão, Deus deixou bem claro sobre 2 pilares que precisariam ser muito fortes. 3 pilares, na verdade, precisariam ser muito fortes no Mergulhados, que era o louvor, a intercessão e a palavra. Que a gente precisaria dar primazia de forma igual para essas 3 bases, né? E então o Josias já vinha com a banda, né, que ele tinha, que já tinha essa visão, né, de avivamento. Então essa parte da música foi uma parte que nós já tinha mais ou menos encaminhado, né? Sim. É verdade. Mas a intercessão foi algo que nós tivemos que montar, né? E aprender um pouco mais nessa área. Nós já éramos pessoas de oração, mas fluir de uma forma intercessória mesmo foi algo que a gente se descobriu juntos como equipe, né? Não, foi assim, o primeiro culto, assim, foi extraordinário, né? Gente, assim, a atmosfera do ambiente, as pessoas sendo tocadas, as pessoas, assim, foi, assim, surreal. Foi muito acima da nossa expectativa. Muito acima, né? Como a Cíntia mesmo falou, cada mergulhado você... Gente, não, hoje vai ser bom. Quando vê, Cara, meu Deus, o que estava acontecendo? Deus sempre O último. Tipo assim, o que está acontecendo? Se você quer ver um pouquinho do que foi, corre lá na nossa página do Instagram, tem umas fotos, tem uns vídeos, e você vai ver que realmente o que está sendo falado aqui do último, cara, foi surreal. Foi surreal o que aconteceu. Mas, Goulart, como é que foi a conversa com o pastor, assim, quando tu chegou com a ideia para ele com o projeto? Como é que ele recebeu isso, assim, quando tu compartilhou a iniciativa? Ele bem assim... Josias, assim, ó... aqui nós não levamos uma placa de igreja. Nós aqui levamos o reino de Deus. Quem ouviu aqui o barulhinho do chimarrãozinho é gaúcho, né? É gaúcho. Gaúcho. Que nós estamos frio. É que aqui tá frio. Frio. Tá frio pra caramba. Nevou na cidade, gente. Nevou na cidade, galera. Vem pra Nevou. Caxias City. Frozen chegou em Caxias. Mais ou menos, tipo Canadá. Que A Elza estacionou ali. E aí quando ele falou, né, ele me falou assim, tu tem toda a liberdade aqui, eu quero que o reino de Deus seja propagado, né? Que assim, as pessoas possam assim, de fato se entregar, ter um encontro com Deus. E se vai ser a minha igreja, se vai ser outra igreja, se vai ser... Não, o meu papel como pastor é propagar o reino de Deus. Então toda aqui, ele usou como é que é a estrutura, ele falou. Toda a estrutura da igreja ela está disponível para vocês fazerem. E para mim foi assim, uau, cara. Uma visão de reino, né? Uma visão de reino, né? E a gente ficou assim. Na verdade, a gente impactado. tava achando que a gente tava meio acostumado a sempre tendo que dar uma empurrada, né? Trancos e barrancos. Então, a gente entendeu assim que essa visão de certa forma ela foi tão de Deus, sabe, que ela se tornou leve. As coisas foram... Deus foi encaixando uma coisa na outra. Né? A gente está completando 3 anos. E enquanto vocês estavam conversando, eu lembrei, né, que a cada ano a gente entra numa nova fase do Mergulhados, né? Então, o primeiro ano foi aquele ano ali da adaptação, aquela... Sabe, cada mergulhados a gente ia se aprimorando, o que a gente pode fazer para melhorar o próximo, e tudo, né, quem vai no mergulhados percebe que tudo é pensado, a gente, nenhuma palavra, nenhum louvor é aleatório, eu vou cantar isso porque tá na moda, ou vou pregar isso porque é o tema do momento, não, tudo que a gente ministra no mergulhados, tudo que a gente faz, vem de um tempo de oração, onde a gente pede Espírito Santo, o que o Senhor quer que a gente traga para esse público?
porque o público do Mergulhados não é um público comum, é um público que se encontra uma vez por mês, não é um público que está sempre junto. Então vem gente de várias igrejas, de toda a cidade. Até nesse último Mergulhados nós tivemos várias excursões, né? Nós tivemos gente de Canela, tivemos uma excursão de Tapera, de Guaíba, Canoas. E uma pessoa internacional. É verdade. O patamar subiu, gente. Não é? Tivemos um cantor que ele nem se dá onde que é o vaso. Também não me recordo. Barão de Guerra. É de Canela. De Canela. Mas ele do é de país que ele Canela. nasceu. Ah, não nasceu em Canela. Gana. 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 É de Gana, mas é de Canela. Ele mora em Canela, mas ele é ele de é Gana. do país de Gana, né? Aham. Fala francês, fala inglês. Espanhol e português. E canta maravilhosamente bem. Foi uma bênção. Bom demais. E então, cada Mergulhados, ele é pensado, não é projetado assim, eu quero fazer isso, nós queremos. Não, a gente ora. E uma coisa que é o diferencial no Mergulhados é a intercessão. Porque na intercessão, quando nós nos reunimos, a gente pede, Espírito Santo, como o Senhor quer se mover aqui hoje? Então, na intercessão, o Espírito Santo já nos mostra, hoje é um dia de rompimento. Então, nós nos movemos como equipe, na música, na palavra, para rompimento. Deus diz, hoje é um dia de arrependimento, de cura. Nós nos projetamos para cura. O que a gente entende no Mergulhados é que nós fluímos na onda do Espírito, que o Espírito quer que façamos, sabe? E isso que tem sido diferencial. Uma coisa que agora eu lembrei, isso que estamos fazendo hoje, Deus proveu, né? Isso mesmo. Deus sonhou junto conosco, né, no caso. Então, isso que está acontecendo precisou 3 anos, após que alguém já teve uma visão, né, do que isso iria acontecer. Só que, 3 anos, é a questão do processo e tudo mais. Isso. Então, 3 anos se passou, alguém resolveu ofertar, né, no Mergulhados, e olha só onde chegamos e onde vamos chegar. Então, isso é demais. O bacana é que a gente comenta, né, tudo dentro do Mergulhados, tudo é gerado na oração, né? Tudo a gente gera no mundo do espírito primeiro, para discernir bem, para depois a gente trazer para o mundo natural. Eu acredito que esse é um dos grandes pontos que faz cada mergulhado ser diferente, porque tudo é gerado antes, né? Tudo é gerado no mundo do espírito, e com esse discernimento a gente organiza, né? Conforme o espírito for direcionando para aquele exato momento, para aquele encontro, para acontecer as coisas que têm acontecido, que a gente tem visto, né? Mas tudo isso gerado antes, com palavras de conhecimento, com visão, né? Deus preparando já porque, é isso que vai acontecer. Isso é extraordinário, né? Da gente viver, da gente poder fazer parte disso. Muitas vezes normalmente eu acabo mergulhado, eu sempre sento lá na frente e eu fico olhando, cara, nós estamos vivendo o que a gente orou anos atrás. É bem isso. Isso que é incrível. Nós estamos vivendo aquilo que a gente orou anos atrás. Sim. E os livros que a gente lê também, né, contribuem ainda mais para o nosso crescimento. Você que está vendo ali, vai ter como é que eles chamam no meio lá, eles chamam observa bem o ambiente aqui, que sempre tem alguma coisinha subliminar, assim, para você notar, principalmente livros. Livros. Sempre a gente deixa uma amostra, assim, que ele, né? Entendeu, né? Uma coisa, assim, legal que assim, eu percebo o cuidar de Deus, que hoje nós vamos completar agora, no próximo mês, nesse mês, né? Agora. Isso aí. Nesse mês nós vamos completar 3 anos, e cada ano Deus nos deu algo. O primeiro ano nós iniciamos com Imersão School, né? Isso. Legal, é verdade. Lembram? E por que a gente criou mesmo? Vocês lembram por que a gente criou? Sim, a gente queria trazer uma base, né? A gente queria trazer uma base para aquela galera que vinha, porque como ela mesma falou, uma vez só, né, no mês. Então, às vezes as pessoas, e teve uma vez que a Giza recebeu, acho que nós dois estávamos juntos na hora daquela profecia, era só, eu não lembro agora direito.
que falou que eram pessoas que vinham ali como se fossem pessoas que não tinham pastor. Acho que foi você? Eu recebi. Aí você compartilhou isso, né? Não, foi assim a profecia de um moço diz que muitos jovens chegavam como ovelhas que não têm pastor. E esse versículo se trata, às vezes, de jovens que estão dentro de uma igreja, mas eles não se sentam para buscar um discipulado, para se assentar, para procurar se aprofundar mesmo. E que a gente pudesse, como a gente é uma influência de alguma forma para eles, que a gente mostrasse que avivamento não se constrói sem uma base sólida, né? E foi quando Deus nos deu essa visão de fazer um intensivão, né? Que até esse ano, acredito que mais no final do ano, de repente, nós vamos ter mais uma edição, né? Nós falamos sobre identidade, justiça de Deus e realidades da nova criação, né? Isso. Depois a gente teve a segunda. E teve a segunda que era sobre oração. A palavra o poder da palavra e o jejum. Isso aí. Como é importante, né? E por que a gente quis criar mesmo? Para que o jovem chegasse e sentasse e aprendesse. Exato. Porque às vezes o ambiente do Mergulhados é um ambiente de doideira mesmo. Que diz o Samuel, chapadeira. É um momento de a gurizada orar, buscar, rodar no manto. É uma descarga de poder, né? E o Immersion School tem uma outra proposta. Isso aí. Que é eles aprenderem. E a gente lembra do primeiro, foi num feriado, né? Se não me engano. Foi de feriado. Deu muita gente, a gente não esperava que ia vir tantas pessoas. A gente começou que hora, vocês lembram? Não lembro. Era de tarde? Umas 4 da tarde, foi umas 4, foi até umas 10 horas da noite. Isso aí. E teve 3 sessões, né? A gente teve apostila, tudo bonitinho. Foi algo bem, assim, intensivo mesmo pra gurizada. O pessoal gostou muito o primeiro, né? A gente teve um bom número. E a gente teve uma segunda edição depois, né? Que teve um número ainda maior. E no segundo ano, qual foi? O que Deus nos trouxe? Foi a questão das gravações, né? Ali que saiu, né? Os vídeos, se você for lá no canal do Mergulhados, quer dizer, no canal esse que você vai estar escutando, né? Se você pesquisar mais nos vídeos aqui, nesse canal mesmo, você vai ver os vídeos lá, que foi o primeiro ano que a gente gravou, né? Como a parte do ministério ali de adoração. Então ali teve as canções a gente... Quem vê já sabe qual é a nossa inspiração, não tem nem como, né? Mas a gente se inspira muito na igreja Bethel, né? Por tudo que eles carregam, enfim, né? As canções também, elas são muito para esse tempo, muito para aquilo que a gente... Profética, né? E a gente fez algumas traduções e, gente, foi assim, cada canção ali, ela traz uma identidade, ela traz algo que foi liberado sobre... Naquele dia específico, meu Deus, foi... fora de sério, aquele dia da gravação mesmo. E é legal porque teve canções, né? Aquela canção Avivamento Está no Ar. Eu falei pros meninos, tirem a música, ouçam a música. Eles não sabiam nem como é que era em português. Porque eu tinha feito a tradução e eu nem tinha mandado para eles como é que era em português. Mas, escutem a música e tirem a música, nós vamos fazer e nós vamos gravar. E era isso. E aí, na hora, começou, nós tava com... E o clique ali, que é o metrônomo, e o Gobete, que é da Vertical Records, né? Ele fez a parte da multitrack, né? E aí eu comecei a tocar... multitrack, porque tem gente que nem sabe o que é multitrack. Música... Mas pra mim tu falou em línguas aqui, eu já quase... Multitrack seria, vamos dizer, hoje é um playback moderno. Pra quem lembra dos playback que tu cantava na igreja. O CDzinho lá, do CDzinho. Lá, faixa 14. Faixa 14, que às vezes tava sendo riscado. Começava lá. Faixa 14. Aleluia! Esse é aleluia. Não é a 14, é a 15. Não, irmão, eu ensaiei, é a 14 mesmo. Não é essa, irmão, não tem 14. Passa Mas enfim, vamos voltar. Volta, obrigado. Então é como se fosse um playback moderno, né? Então... Ali tem, ao invés de ter só a faixa inteira com todos os instrumentos, tem todos os instrumentos, mas você pode, dentro da música, colocar só aquilo que você quer. Então, se a banda tá tocando com um violão, uma guitarra e a bateria só, e o baixo, e não tem o teclado, daí nesse playback vai estar toda a música. Então vai ter todo o arranjo todo da música. Então vai ter o piano, vai ter, tem sintetizador, pad...
se tem mais guitarras, tá ali. Então tu coloca rodar junto, dentro do tempo da música, e a música fica cheia, fica que nem no CD, né? Então fica que nem no CD, e tu toca ao vivo isso. Dá pra ti ainda mexer e tal, multitracks que vocês poderiam nos, né, patrocinar. Seria top. Tá me dizendo que o cara que tá tocando ali pode estar só enganando. Não, assim não. Não, desculpa. Assim não. Faça, Tem uns que irmão. pode, mas não é essa ideia. É pra facilitar e ficar Legal. melhor, né? Mas enfim, e aí a gente ensaiou na hora ali. Eu disse, e na hora que eu fui tocar, na hora do ensaio, assim, não saiu legal. E eu disse, não, mas nós vamos gravar. Na hora da gravação, meu Deus, parecia que nós tínhamos ensaiado 3 horas, fio. Foi tudo na hora, assim, ó. Os músicos, claro, né? A gente não tá falando aqui que você, músico, tem que ser um cara que não ensaia, que deixa... Não é isso. Mas os nossos músicos ensaiam, são músicos bons, né? Então, ali, eles sabem lidar com esses imprevistos, né? Mas foi muito bom. Nossa, a atmosfera nessa hora, assim, tinha gente, assim, que... Nossa, era gente no chão, porque fala sobre avivamento, fala sobre a alegria daquilo que está vindo, né? Já está nós no ar, gravamos foi demais. o Canto Aleluia, né, que é uma canção que tem bastante testemunho de pessoas que estavam em momentos de depressão, momentos de pensar em desistir da vida, e essa música levanta as pessoas. Então, cada canção nossa, né, ela tem uma história. Vou falar que as crianças adoram essa música. As crianças amam essa Vai canção. ter kids, Mergulhados Kids. Isso aí. Mas foi muito bom. E o legal é isso, que as músicas ficam bem chiclete na cabeça da gurizada, né? E realmente, cada ano, Deus, ele nos traz algo, sabe? É muito lindo. O primeiro ano foi o Imersão School, o segundo, Deus nos levou a gravar, né? Com Mergulhados Worship. E esse ano, Deus está nos presenteando com o podcast, né, gente? Massa. Estou com a expectativa, o que o Senhor está planejando para o próximo ano. Cada ano avançando, né? E eu ouvindo vocês falar, e acredito que todos que vão presencialmente ou que assistem, sabe que realmente o momento de adoração, né? Que o ministério de louvor, cara, é diferente, né? A galera, eles carregam uma unção, eles transmitem, né? E quanta testemunho a gente tem que durante as ministrações pessoas foram curadas, pessoas foram alcançadas, né, durante a ministração. Então ela tem um poder muito grande. Cara, ela tem um poder realmente quando a galera se entrega, né, com o coração, com o espírito de verdade, ela tem um poder absurdo, né, de alcançar vidas, e isso é o que a gente está vivendo. Isso mesmo. Esse ambiente é aquele up, né, vamos dizer assim, do nosso encontro ali, é o momento de adoração. O pessoal sai do Mergulhados, dá pra ver na cara deles o quanto mexeu com eles. Sim, eles saem assim, impactados. E daí é isso que a gente quer. A gente quer que eles saiam incendiados e vão incendiar outros lugares. Não é algo só ali. E é o que o Marcelo falou ali, né? De que, cara, todo Mergulhados, a gente, quando acaba, a gente diz, cara... É por isso que eu nasci, é para isso que eu nasci. Os jovens, eles saem assim muito felizes, muito incendiados, mas nós ficamos assim, ó, radiante, cara. Eu digo, todo dia, sábado nós estávamos conversando, né, nós duas, eu disse assim, cara, como Deus nos honrou em presentear a gente com essa visão e a gente poder conduzir isso, né? Claro que a gente não conduz sozinho, hoje em dia o Mergulhados conta com uma equipe de... quase 50 pessoas, né? E assim, a equipe pega junto. Nós temos uma equipe de mídia, nós temos a equipe que tá sempre na intercessão. Os bastidores vocês têm que ver aqui, enquanto tá rolando, os caras estão falando em mímica aqui. Então aqui tá, a galera tá rodando aqui, ó. Tá rodando em mímica, assim. Tá muito legal. E legal, assim, que nós temos... São excelentes. Sim, pode continuar. Não terminou não, pode continuar. A produção tá me confundindo aqui. 15 minutos que falta. E é interessante, assim, que nós temos a nossa equipe que fica na diaconia e todo mundo fica muito feliz. Desde que chega na porta de entrada do Mergulhados, eles já chegam sendo abraçados agora sem máscara, mas as pessoas estão com máscara, mas sorriem com os olhos. E quando o povo já chega no Mergulhados, ele já chega numa atmosfera
poderosa, porque a nossa equipe de intercessão é maravilhosa, já se reúne cedo para gerar o ambiente, os músicos também chegam cedo, e a gente tem uma primazia pela palavra, sabe? De trazer uma palavra realmente que traga transformação, ativação. Nossos pilares. Não tem, olha, nós fazem 3 anos, não tem uma ministração da palavra que eu possa dizer, cara, hoje a pessoa viajou e não assim, não passou. Foi guiada, porque cada mergulhado, Deus tem uma direção específica mesmo, que toca as pessoas, né? Isso mesmo. O bacana é que, pegando esse gancho que a gente já comentou, as ministrações são direcionadas tanto pelo ministro, né, que busca, né, em Deus a inspiração para o momento, mas até mesmo nos convites, né? Sim. A gente, na hora de fazer um convite, né, a gente pede muito ao Espírito, né, quem que, né, ou vai carregar aquilo que vai ser compartilhado. Então, ela vem, como a gente comentou desde o início, as coisas são, aquilo que a gente vê no Mergulhados é gerado muito antes. Sim. É muito antes. E o bacana, a questão que a gente estava falando do ambiente, nesse último, não sei se vocês se recordam, teve um rapaz que estava andando de Uber, que passou na frente da igreja, e ele, não, vou parar aqui, parou, desceu e participou. Ele entrou um pouquinho depois que começou, mas eram 2 rapazes, eles iam para uma outra localidade, não me recordo qual que é. Ele passou na igreja, ele viu o movimento, assim, ele falou, não, Uber, para aí. Parou e entrou eles 2 ali, ficaram... Gente, eram 2 rapazes da Bahia. Gente, que loucura. Muito massa, não, foi bacana. E gente, a gente já está indo, se encaminhando aí quase para o nosso final, mas se vocês pudessem comentar, assim, sobre... Eu queria que vocês comentassem sobre 2 pontos. O que move, né, o que tem movido Mergulhados, é o primeiro, acho que é interessante a gente compartilhar com o pessoal. E outra coisa são conselhos, né, que vocês possam estar compartilhando, né, para pessoas que também estão começando algum movimento, né, lá na sua cidade. Talvez você que está aí nos ouvindo, que está nos assistindo, você também está dentro de você, o teu espírito, né, Deus compartilhou alguma coisa contigo. Então, para essa pessoa que está nos ouvindo, quais são os conselhos que vocês poderiam estar deixando? E também o que tem movido Mergulhados, né, ao longo desses 3 anos, que tem muito movimento que começa, mas não é sustentável e termina. E o que tem feito, né, durante esses 3 anos e tudo que vai vir aí? Eu acho que a primeira coisa é o que você precisa estar debaixo de uma liderança, né? Nada se começa, né, se você quiser criar algo por si só, né? Isso é uma base sólida, né? Isso é submissão à autoridade. Então, o Mergulhados, ele não é da igreja Verbo da Vida, mas ele tem o apoio da igreja e do pastor, presidente da Verbo da Vida. Então, eu respondo a ele, né? Nós respondemos, né, a ele. E nós temos o apoio dele. Então, isso é bíblico. Então, já puxando mas depois voltando, né, você que quer começar, você precisa ter o apoio de alguém, uma autoridade espiritual sobre você. E de tudo isso que a gente vive, né, tudo que a gente vive aí, uma das coisas, né, principais assim, que move o Mergulhados, nós temos 3 pilares. Né? Então, o primeiro pilar é o quê? Ativação. O segundo pilar é arrependimento. E o terceiro pilar é maturidade. Isso aí. Avivamento. Avivamento. É isso, avivamento... ativação e maturidade. São os basilares. São os basilares. Gente, piada interna, pessoal. Na piada interna. Basilares. E dentro disso a gente caminha, né? A gente caminha as ministrações, as canções, né? Elas estão sendo guiadas sempre por esse pilar, né? E tudo que a gente está falando aqui, talvez você está escutando e está dizendo assim, nossa, mas não, mas então eles são super saiyajin, nossa e tal. Não é isso. O reino de Deus, ele funciona de uma forma simples. Quando você é obediente à voz de Deus, as coisas fluem. É algo básico. No reino de Deus é assim. Quando você obedece à vontade de Deus, você ora, você tem um tempo de adoração a Deus, Deus comunica coisas a você. Isso aí. E nisso você começa a servi-lo. O nosso prazer é servir pessoas. Nós não somos uma denominação. Mergulhados não é uma igreja, é um movimento que é um braço do avivamento.
Nós não queremos trazer pessoas para ficar ali. Geralmente é feito, né, na Igreja Verbo da Vida. Mas o nosso desejo, e sempre foi a nossa, né, intenção, É a visão que Deus nos deu. a visão é de caminhar nas igrejas em Caxias do Sul, né, para poder levar isso que a gente tem carregado, tem ministrado, tem liberado para um maior número de pessoas, para maiores igrejas, e algumas igrejas abençoar já elas, abriu, né? né, espaço para nós. Isso. A gente já teve alguns trabalhos com a Igreja Fome de Amor, Isso. com a Igreja Biuan, né? A Biuana ainda não, vamos lá, mas é a Mas Batista. vocês já fizeram lá um seminário, né, de música com eles? Foi na Batista, não foi na Biuana. Ah, foi na Batista, desculpa. A gente já, algumas igrejas a gente já entenderam essa visão, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo. Sim. Acham que o mergulhado tá querendo pegar jovens das igrejas. E não é essa visão. Pelo não é. contrário, Muito a gente quer servir o corpo de Cristo, ativar jovens aonde eles estejam, eles venham fazer a diferença, né? É, porque é reino, né? Reino ele não tem placa. Reino é um rei que libera sobre os reizinhos, vamos dizer, né? Nós somos reis e sacerdotes. Então, ele libera o seu reino para que a gente flua e manifeste o céu na terra. Então, é exatamente isso que é a nossa função, ativar essas pessoas para que as pessoas possam levar isso para dentro da sua denominação, para abençoar cada vez mais. Se eu posso resumir, a gente falou dos 3, mas se eu posso resumir, que a gente sabe que eu acho que a principal, quando fala em mergulhados, fala de ativação. Né? Então, pessoas são ativadas, elas se arrependem, elas se lançam, elas recebem dons, elas começam a viver diferente, é ativação. Né? Até eu queria Isso dar aí. um parênteses esse mês, né, que nós estamos de aniversário. Vai ter muita coisa na nossa rede social. E vocês vão poder ver ali alguns relatos de pessoas que vão mergulhados e como a vida delas foi afetada, né? Testemunhos, até tem vou dar um spoiler, de um menino que ele conta que ele voltou para Jesus no Mergulhados. Ele estava desviado e foi convidado por um amigo, né? E no Mergulhados ele voltou para Jesus e logo ele já está criando projetos pessoais. Então, é muito legal isso, ver uma pessoa vir totalmente sem expectativa, ser transformada, ser incendiada, ativada e começar a frutificar no reino. É isso que nos move, né? Não, e nós temos ainda testemunhos de pessoas da equipe, né, que começaram com a gente lá, que foram ativadas, que hoje são líderes nas suas igrejas. Tanto aqui no Rio Grande do Sul, como também tem em Santa Catarina. Isso. Começaram com a gente, foram ativados, Isso despertaram ainda mais. Né? Nós temos aqui nos bastidores aqui também um casal também que já está voando na liderança também na igreja deles. E assim, então, a gente, não somente aqueles de fora, né, vêm e são ativados. A nossa própria equipe, né, naquele momento que a Giza comentou que Deus deu os nomes, Deus já deu os nomes dizendo, isso aqui eu vou ativar. Esse aqui eu vou ativar. Não está ativado, vai ser ativado. É como ali. se a pessoa estivesse lá fazendo um estágio, né? É bacana, isso é bacana demais. Realmente, eu também tenho essa percepção e ativar. Quando se fala no Mergulhados, é ativação. As pessoas comentam, cara, eu fui e agora eu vou voltar para minha igreja e eu vou compartilhar tudo aquilo que eu recebi. Isso mesmo. Muito bacana, gente. Muito E um bacana. conselho que eu poderia dizer é: conserve, guarde e cuide da visão, sabe? Deus deu uma visão e você precisa ser fiel àquela visão. Isso mesmo. Já veio várias sugestões. Por que o Mergulhados não faz isso? Por que o Mergulhados não faz aquilo? Nós só faremos aquilo que o Espírito Santo nos guiar. Isso aí. Exatamente. Sabe? Então, a gente vai... O maior segredo é você focar na visão que Deus te deu, cuidar dela e se manter posicionado naquilo que você recebeu. É isso aí. Então, bom, eu quero ouvir vocês também, né? Vocês também são líderes. Quer começar? Comece aí, sim. Não, começa aí e eu termino. Tá. Se eu fosse falar sobre a questão do que move, já foi, é isso mesmo. É ativação, é avivamento, é o desejo. É o desejo de... Quando você lê os relatos, principalmente do... Piada interna de novo. Quando você A partir do próximo não vai ter piada interna, as pessoas não entendem. Não, o pessoal vai entender aos poucos. Aos poucos as pessoas vão entender. Tem que botar uma legenda. Ver os relatos, né? E que aquela história faça parte disso.
né, que a gente quer ser o agente de transformação, a gente quer fazer história. Não no sentido de nomes serem conhecidos, mas do reino ser conhecido, manifestado, né? Para a gente poder influenciar. E o que nos move isso é ativação. A gente entende que uma pessoa ativada, ela vai conseguir atingir a igreja dela, o trabalho dela, aonde ele estuda, o bairro inteiro. E com isso a gente vai conseguir realmente viver um avivamento que a gente vê nas histórias ali. E realmente um conselho, além disso, né, que foi comentado, da questão da submissão, da questão da visão, eu comento sobre a questão da associação. É muito importante, né, as pessoas com quem tu se associa. Isso mesmo. Né, para que quando você compartilhar a visão, elas entendam a visão, elas discernam no espírito, né, o que é, e com isso, né, elas abracem na construção. Né? E eu acredito que esse é um dos grandes pontos, né, que a gente pode compartilhar com o conselho, é a associação. Com quem você vai compartilhar a visão? Porque muitas vezes, daqui um pouco tu poderia, nós podemos chegar para uma pessoa e compartilhar a visão, não, que isso? Você tá doido, isso é demais. Não, isso não é para vocês, isso não é o tempo de Deus agora. Então é a associação para que a pessoa com quem tu tá compartilhando, ela realmente entenda isso e não, cara, é isso mesmo. Esse é o tempo é agora, vamos junto, vamos abraçar, vamos viver essa doideira que é o reino de Deus. Para mim, eu acredito que a oração, base total. Segundo, busque conhecimento. O conhecimento só vai chegar até você se você der o primeiro passo. Exatamente. A questão do processo, nada vai acontecer da noite pro dia. Isso aí. Espere, tenha paciência, né, na construção. Eu acredito que tudo isso que foi falado vai gerar, com certeza alguém vai escutar, vai assim dizer, cara, eu preciso fazer logo alguma coisa, porque tipo, não vai ficar só no escutar, vai querer colocar a mão na massa e vou até dar um parêntese, a nossa equipe, acho que 90% da nossa equipe já estudou no Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é uma escola teológica para aperfeiçoar de treinamento. Então, essa visão de buscar conhecimento tá na nossa equipe, né? Exatamente. E como o Marcelo falou, Josias e a Giza, o mais legal é que assim, foi começado 3 anos atrás, foi gerado na questão de oração. E depois, aí você percebe, por exemplo, tem uma menina que está em Santa Catarina, hoje ela é líder lá, fez a parte dela, né, digamos assim, foi muito importante ela ter estado conosco na questão da comunicação, ela estava na comunicação. Era líder, né, de comunicação. Isso aí, hoje ela está lá, semeando na vida de outras pessoas, e isso que é mais impressionante, porque vai ter pessoas que vão passar dentro dos mergulhados, e a gente sabe disso. Vai acrescentar e vão explorar outros caminhos e o reino de Deus é isso, é algo que vai fluindo naturalmente, nada com pressão nem nada, vai ser naturalmente e outras pessoas vão ser alcançadas. A ideia é que venham, que a luz acenda e que ele se espalhe. Exato. Esse acredito que é o grande propósito, né? Aquilo que a gente gera em oração Senhor, que venham as pessoas sejam ativadas, voltem e transformem aonde eles estão. É lindo. Demais. É demais. Eu acho que, tipo, pra mim, encerrar minha participação, eu creio que você precisa, como a Cíntia mesmo falou, né? A oração eu acho que é a base de tudo, né? Então, quando você ora, você vai escutar Deus. É básico. Relacionamento. Então, não comece algo porque alguém já fez. Só comece se Deus mandou você fazer. Porque essa é a grande questão. Nós iniciamos algo não para que o nosso nome fosse o Josias, a Giza, o Marcelo e a Cíntia, o Mergulhado. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que as pessoas de verdade, Deus conhece o nosso coração, as pessoas sejam tocadas, sejam ativadas, sejam mudadas. Mas para isso acontecer, eu preciso ter um coração acertado. O nosso pastor sempre fala essa expressão, tenha um coração acertado, tenha um coração ensinável. Então, teve momentos que o nosso pastor chegou e corrigiu, né? E a gente escutou e disse, é isso aí, não vamos mudar, vamos fazer diferente. Por quê? Porque quando você tem um coração acertado, gente, vai dar certo. Isso aí. Entendeu? Não vai ter como dar errado. Você não vai sofrer por ansiedade. Exatamente. Então, eu creio que você que está escutando a gente,
né, e está sendo inspirado, né, ouça a voz do Espírito Santo de verdade. Né? Ore, eu quero fazer. Se for preciso você ficar 1 ano orando, ore 1 ano. Como é que era o avivamento de Gales? Quanto tempo que ele ficou orando? Foi eu não me recordo. Mas foi. Tem o livro Ele falou, dá-me Gales, dá-me Gales. Foi anos. Ah, não, e assim, um detalhe do avivamento foi de Gales é que eles ainda nem eram batizados com o Espírito Santo. Isso Mas mesmo. eles tinham um clamor dentro deles. E hoje nós temos o Espírito Santo. E aí, às vezes, a gente ainda tá, né? Banho-maria. Então, gente, ouçam a voz do Espírito. E Deus é criativo. Você não precisa copiar nada. Deus é Vou falar um criativo. negócio que agora eu lembrei, que é um outro detalhe do Mergulhados que faz toda a diferença. É que nós valorizamos os 5 dons ministeriais, sabe? Então, no Mergulhados, nós valorizamos o ministério profético, o ministério apostólico, o ministério do mestre, pastoral, evangelista. Então, todos esses ministérios são atuantes mergulhados. Então, a gente ouve conselho de todos os lados, sabe? Então, e a Bíblia diz que no muitos conselhos há sabedoria, né? Então, como Jesus falou, tendo um coração ensinável, a gente vai chegar muito longe. Show de bola. Cara, foi um primeiro de podcast do Mergulhados, foi incrível. Foi bom demais. Nós esperamos que você tenha sido muito acrescentado na tua vida com toda essa história inspiradora. A gente deseja que você avance ainda mais em Deus. Isso mesmo. Nós gostaríamos também de aproveitar, se você já foi no Mergulhados, comenta aqui no vídeo, comenta como foi, qual foi a tua experiência, se você tem um testemunho, comenta aqui ou vai lá no nosso Instagram e comenta lá em alguma postagem para nós saber, né, que ele tenha alcançado a tua vida também. Exato. E nós gostaríamos de agradecer, obrigado pelo seu tempo. Nós estamos começando, muita coisa está vindo. Então, se eu fosse você, eu não perdia nenhum. Eu já me inscrevia no canal, se eu não estou inscrito. Eu já seguia no Instagram. E fica ligado que logo, logo a gente vai ter um grupo no Telegram, que você vai poder estar conectado lá com a gente, onde a gente vai estar compartilhando isso, ativa o sininho, onde a gente vai estar compartilhando, né, todas as novidades, todas as informações devocionais, as músicas. Isso. Tem muita coisa boa vindo. Nós temos certeza. Nós estamos avançando no reino de Deus e você faz parte disso. Você vai avançar junto com a gente. Também, se você foi abençoado com esse vídeo, com esse podcast aqui, envia para os teus amigos, envia para aquela galera que Deus está compartilhando, já deu os nomes para ti, envia para eles, para que eles também sejam inspirados, para que nós juntos, possamos avançar e fazer a manifestação do céu na terra, porque esse é o desejo de Deus, que nós como filhos sejamos os embaixadores dele e tratemos das coisas do reino. Valeu, gente! Valeu, gente! Um grande abraço! É nóis! Valeu, é nóis! Valeu! Obrigada. Valeu, gente! É isso aí!